Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton e na aula de hoje do 7º ano de Matemática 1 a gente vai falar sobre soma e subtração com números inteiros, certo? Tanto as páginas quanto a atividade desse assunto vão estar lá no blog da escola, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, resolve a atividade depois de assistir a videoaula, certo? Então vamos lá. Bom, na soma de números inteiros, certo? A gente tem geralmente duas situações. A gente tem a situação onde temos dois números com sinais iguais, ou seja, dois números positivos ou dois números negativos, e a gente tem a situação quando os dois números são com sinais diferentes, certo? Então aqui positivo somado com negativo ou o contrário, negativo somado com positivo. Em cada uma dessas situações, nós vamos abordar estratégias diferentes, certo? Então, a gente vai pensar de uma forma específica para cada situação. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem um número positivo sendo somado a outro número positivo. Nessa situação, o que devemos fazer é somar os números e repetir o sinal, certo, de ambos. Nesse caso aqui, o sinal de ambos é positivo, sinal dos dois números, e a soma dos dois vai dar 5, certo? Então, nesse caso, o resultado vai ser mais 5. Nessa outra situação, nós temos menos 4 mais menos 1. Nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa. Somar os números vai dar 5 e repetir o sinal que está se repetindo aqui, no caso, negativo, certo? Mas qual é a lógica por trás dessas duas situações? Perceba que aqui você tem 4 e você vai somar com outra coisa que você também tem. Então, ao todo, você tem 5, certo? Então, essa lógica aqui, ela é muito simples de compreender. A gente já está acostumado com ela. Nessa outra situação, o que acontece? Eu tenho uma dívida de 4 e outra dívida de 1, certo? Estou devendo 4 e vou somar essas minhas duas dívidas. Ao todo, eu vou ter uma dívida total de 5, ou seja, eu vou ficar devendo 5. Então, essa é a lógica por trás da soma de números negativo, certo? Sempre que você se deparar com situações como essa, lembre-se, aqui negativo é uma dívida, positivo é o que você tem, certo? Então, utilizando essa mesma lógica, vamos ver o que acontece quando os números têm sinais diferentes, certo? Nesse caso, nós subtraímos e colocamos o sinal do maior, certo? Porque o maior está entre aspas, porque é o maior em módulo. E o que é módulo? É o valor absoluto, ou seja, o módulo desse cara é 4, o módulo dele é 1, certo? Esquece o sinal, olha só para o número. Isso que é o módulo, certo? Bom, seguindo aqui, o que a gente vai fazer? Nessa primeira situação, eu vou subtrair, eu vou subtrair os dois números. Então, 4 menos 1 vai ser 3. E eu vou colocar o sinal do maior. Perceba que 4 é maior que 1 e o sinal do 4 é positivo. Então, o resultado aqui vai ser 3 positivo. Nessa outra situação, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou subtrair, já que eles têm sinais diferentes, eu vou subtrair, que vai dar 3. E eu vou colocar o sinal do maior. O 4 também é maior, só que agora o sinal dele é negativo. Qual é a lógica por trás desta situação? Vamos lá. Perceba que aqui, você tem 4 e você vai somar com uma dívida sua, certo? Então, essa dívida vai tirar do que você já tem. Vai tirar 1, então vai sobrar 3 com você. Nessa outra situação, você tem uma dívida de 4, ou seja, você deve 4. À medida que você coloca 1, que isso aqui é o quanto você tem, certo? Então, quando você coloca 1, a sua dívida diminui para 3. Você continua com uma dívida,
só que agora sua dívida está menor, certo? Então, essa é a lógica por trás da soma com números inteiros. E antes da gente falar sobre subtração, vamos entender uma coisinha aqui antes. Bom, antes da gente falar de subtração, vamos entender as operações com os sinais, certo? Os sinais positivo e negativo, certo? Eles podem ser operados, tá? E o que isso significa? Que quando eu tiver um positivo junto com um positivo, vai continuar positivo, certo? Quando eu tiver negativo junto com negativo, ele vai ficar positivo, certo? Então, o que a gente pode entender aqui? Quando eu tenho sinais iguais, vai ficar positivo, certo? E quando eu tenho sinais diferentes, certo? Então, aqui, ó, mais multiplicado com menos, certo? Operado com menos, fica negativo. E menos com mais também fica negativo. Então, sinais diferentes fica negativo, certo? E para que a gente tem que entender isso? Vamos aqui para o outro lado, certo? Vamos aqui para o outro lado, que a gente vai entender. Então, quando eu tenho aqui um mais fora do parêntese e ele está junto com esse mais dentro do parêntese, eles têm funções diferentes, tá? Esse carinha aqui indica se é positivo ou negativo. Nesse caso aqui está dizendo que é positivo, nesses outros aqui está dizendo que é negativo. E esse de fora, ele diz se é uma soma ou uma subtração, certo? Então, ele tem funções diferentes. Só que quando eles estão juntos assim, a gente pode fazer essas operações, certo? E transformar essas operações de uma forma que fique mais fácil para a gente operar, certo? Então, vamos lá. Positivo com positivo são sinais iguais. Meu número vai continuar positivo. Negativo com negativo, então perceba que eu estou subtraindo, eu estou tirando uma dívida de 1. Se eu estou tirando uma dívida, certo? Eu acabei ganhando esse 1, certo? Eu não vou mais precisar pagar, então vou ganhar, certo? Então vai ficar positivo. Lembra, sinais iguais, fica positivo. E o que acontece quando eu tenho sinais diferentes? Quando eu tenho sinais diferentes, ó, mais com menos vai continuar menos, menos com mais vai ficar menos, certo? Qual é a lógica? Eu estou somando uma dívida e eu estou tirando o que eu já tenho. Então, nos dois casos, eu estou tirando, eu estou devendo, certo? Então, lembra, sinais diferentes vai ficar negativo, sinais iguais vai ficar positivo. Baseado nisso, a gente vai aprender a fazer subtração com números inteiros, certo? Numa subtração, o sinal de fora do parêntese inverte o sinal de dentro do parêntese, certo? Lembra que quando eu tenho sinais diferentes, eu vou ter uma subtração, e quando eu tiver sinais iguais, eu vou ter uma soma. Então, exatamente, ó, esse 5 ele não tem ninguém para operar aqui fora, então ele vai continuar mais 5, e esse menos com esse mais vai ficar negativo, certo? Então, eu tenho 5 menos 2, fica 3 positivo, já que o 5 é maior. Neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 4, certo? Deixa eu só colocar assim. Tudo vai acabar como uma soma, certo? Do jeito que a gente viu lá primeiro. Então, eu tenho menos 4, e esses dois aqui, ó, menos com menos, eu tenho sinais iguais. Então, ele vai ficar mais 1, certo? Quando eu somar os dois, vai ficar menos 3. Por quê? Porque eu tenho uma soma, uma dívida de 4, vou colocar 1, certo? É a mesma situação que a gente viu anteriormente. Então, gente,
essa lógica aqui, se você for fazendo aos poucos, você vai pegando a prática e vai conseguir resolver todas as atividades que forem passadas lá no blog da escola, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima semana. Valeu!